Fala, gente! Estamos aqui para mais uma aula, né, do nosso curso introdutório ao Blender, né? Estamos agora aqui com a nossa aula prática, né? Onde a gente vai modelar esse pote, tá? E a gente vai fazer a UV para fazer esse rótulo improvisado. Eu vou vos mostrar como fazer, então aí vai caber a você, não é, o que utilizar, não é, deixar ele mais bonito e tudo mais. Mas eu vou lhe apresentar as bases de modelagem agora, tá? A gente vai dividir essa aula em 3 partes, onde nessa primeira parte aqui a gente vai fazer essa modelagem básica, não é? Vai modelar o pote, vai modelar o rótulo e vai modelar a tampa. Tá? E na segunda aula a gente vai trabalhar a textura, vai trabalhar o UV, né? Fazer o rótulo. E na aula número 3 a gente vai fazer o nosso render. Tá? Então, a nossa referência, deixa eu abrir aqui para vocês. A nossa referência está aqui. Tá? Essa é a nossa referência, não é? Que a gente vai usar esse pote como base. E sempre que você for fazer uma modelagem, use sempre imagens assim, de frente, tá? Que estejam retas e não em perspectiva. Aí você consegue tirar maior proveito das informações e fazer chegar mais próximo do resultado, não é, original. Então, vamos lá. Vou abrir aqui um novo arquivo. Cliquei com o botão direito por cima do ícone do Blender. Na verdade, nem sim, aqui também dá. Eu vou abrir um novo documento do Blender. Tá? Para mim não apareceu a câmera e a luzinha, porque eu já configurei o meu Blender para ter esse arranque, não é, automático, que ele não apareça mais a câmera. Eu vou deletar aqui o cubo e vou clicar a tecla número 3 no teclado numérico. Tá? Se você não tiver o número 3, clique no X, tá? Aqui nesses gizmos, tá? Mas nós vamos trabalhar aqui no Y. E eu vou pegar a minha imagem, que eu vou deixar aí para vocês, para baixarem. Eu vou arrastar aqui de frente ao Blender. Tá na nossa timeline. Você vê que ela aqui não vai aparecer, mas se eu meter a face, né, e ela aqui aparece. Não adicione a imagem, não é, em perspectiva, porque a imagem, conforme fica, tá? Não faça isso, tá? Ponha ela na visão Y, tá? E adicione ela, que é para ela estar assim de frente. E aqui a gente vai organizar e deixar ela bem direitinha para começarmos o nosso trabalho. Então vamos lá clicar na nossa imagem. Se você quiser pode vir aqui nessa opção, habilitar a opacidade, né? Reduzir um pouquinho a opacidade dela. Vou clicar na imagem, G, X, e vou arrastar ela mais ou menos aqui. GY, opa, GY não, GZ, desculpem. E eu vou deixar ela mais ou menos aqui por cima do nosso eixo X. E vou dar Shift A e vou adicionar aqui um plane. Para fazer esse pote, a gente pode utilizar vários macetes aqui. Podemos também trabalhar com um cilindro, também iria funcionar, tá? Mas como eu quero mostrar para vocês a ferramenta Extrude e mais uma outra lá do Edit Mode, tá? Vou por esse meio. Então, vou clicar com o plane selecionado, não é? Ele está aqui em laranja, tá? R, e vou dar 90 graus. Vou escrever 90 no teclado. Opa, tem que selecionar o eixo. R, X, 90. E assim, clico com o botão esquerdo do mouse para confirmar a posição. G, Z,
Eu vou subir ele, deixar ele também aqui por cima, e GX, vou deixar ele mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Então, vocês já tiveram as aulas aí introdutórias, já sabem esses atalhos. Eu acredito que já praticaram, não é? Então, esse vai ser uma prática um pouquinho mais intensa. Vou procurar o máximo possível explicar, né, alguns pormenores que já falamos na aula passada, tá? Mas também vou seguir um pouquinho mais rapidinho, né? Porque aqui você já entende a linguagem utilizada. Então, vamos lá. Se não viu as aulas anteriores, eu vou deixar no card aí para você já ver as nossas aulas anteriores desse mini curso. Eu vou clicar o Tab no teclado com o plane selecionado. Vamos para Edit Mode, tá? Ou então posso vir aqui e Edit Mode. E vou aqui em Vertex, vou selecionar aqui todos eles, ó. Tem que estar aqui com a ferramenta de seleção, tá? E vou clicar aqui, vou dar um X no teclado. E vou clicar em Vertex, vou deletar. Vou também selecionar este, vou dar um X, Vertex, eu vou deletar. Vou deixar apenas esse Vertex aqui, tá? Então, bora lá começar a fazer aqui a nossa modelagem. Vou selecionar o nosso Vertex, vou clicar a tecla E no teclado de Extrude e vou arrastar, tá? Aqui nessa parte, evite fazer com muitos pontos, tá? Quanto menos pontos utilizares, melhor. Vamos ter uma modelagem low poly que vai ser fácil da gente, não é, trabalhar com as malhas, não é? Para não dar muito, dar muito trabalho depois, né? Ter que meter mais pontos, tirar mais pontos. Se por acaso não chegar, a gente vai adicionar. Mas é sempre importante você começar a trabalhar com pouco e ir adicionando, né, aos poucos, né? Que é para deixar ela mais retinha, mais lisinha e sem deformações. Então, vamos lá com o nosso pontinho aqui selecionado, né? E no teclado e vou arrastando aqui, tá? E no teclado, seguindo mais ou menos aqui a forma, né, do meu pote. Com Shift pressionado, com scroll do mouse, eu faço esse movimento de pan. Ou posso aqui também, tá? Selecionar e com scroll do mouse eu tenho o zoom, né? E vou clicar o E novamente, vou arrastar ela aqui, ó, para cima. Com Shift, o scroll, ó, e novamente, vou fazer aqui, novamente, vou fazer aqui. Eu vou clicar o Z para deixar ele reto. E aqui também Z. Vou subir um pouquinho para fazer essa ondulação. E X. Vou trazer ele um pouquinho aqui para dentro. E Z. E vou, né, deixar ele aqui. Tá? Essa aqui é a nossa base. Tá? Nós usamos aqui a ferramenta Extrude, né? Fomos adicionando os nossos vértices até essa posição. Então vamos usar agora esta ferramenta aqui que é o Spin. Tá? O que o Spin faz? Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou clicar A no teclado aqui, que é para selecionar tudo, né? Todos os nossos pontos. Tá? Ou até pode fazer isso com a ferramenta de seleção. E vou clicar em Spin. O Spin vai aparecer aqui. O que o Spin vai fazer? Né? Ele vai pegar essa minha linha constituída por, né, por vários pontos, tá? Vários vértices, e vai fazer aqui um 360. Vocês conseguem ver aqui, ó. Ele vai duplicar, tá? Até fazer uma rotação completa. Vou dar um Ctrl Z e clicar aqui. Ele vai abrir aqui essas opções e aqui você deixa em 360 graus, que é para ele fazer uma volta completa. E total de etapas deixa 12. Tá? Pode clicar com o botão esquerdo do mouse, que é para confirmar. E vou sair aqui do Edit Mode. Né? Nós já conseguimos aqui, ó, ter a base do nosso pote, não é?
Já conseguimos fazer aqui a base do nosso pote com alguns passos, tá? Falta fazer essa deformação, não é? Aqui por dentro, né? E depois vamos trabalhar em tirar, não é? Esses quadradinhos, deixar ele mais suave, tá? Então, vou voltar em Edit Mode. Mas antes vou manter aqui em Object Mode, tá? Vamos mudar aqui o nosso... Vamos mudar aqui o nosso ponto de origem, tá? Para facilitar movimentar, por exemplo, se eu quiser rotacionar, vou dar um RX, você vê que, ó, ele vai rotacionar por intermédio daquele pontinho, tá? Então, é importante que a gente deixe esse ponto de origem, que praticamente toda a movimentação que a gente fazer aqui, escala, rotação, vai ser com base nesse ponto de origem, tá? Então, a gente vai deixar ele aqui um pouquinho para baixo. Eu vou em Objeto, Set Origem e vou clicar aqui Origem para o 3D Cursor. 3D Cursor é esse pontinho aqui, né? Esse cursor que tudo que é adicionado aqui, ele aparece aqui onde está o nosso 3D Cursor. Agora, se eu dar um Rotation X, ó, ele já rotaciona com base, não é, lá para baixo. É sempre bom prestar atenção ao ponto de origem do objeto, tá? Então, vamos voltar para o Edit Mode, né? E a gente vai agora fazer aquela deformação. Eu vou aqui manter em Vertex e vou selecionar este Vertex, né? Vou deixar aqui na visão de Y, né? Que a gente estava com no princípio. Vou acionar aqui essa ferramenta, tá? Que é o X-Ray, que permite eu ver, não é? Por detrás do meu objeto. Eu não sei, mas já não vai ser necessário no momento. E vou aqui, ó, ele permite aqui. Então vou aqui em Move, ele vai aparecer o gizmo e vou subir aqui, ó. Opa, o que foi que aconteceu? Boa. Agora sim, selecionou e vamos subir. Agora aqui consegues ver, ó. Ele vai subir aqui, ó. Um pouquinho até aqui assim. E vou deixar ele, tá? Eu não havia selecionado por completo, ele tem que estar bem selecionado, então verifica isso, tá? Então vou desativar a nossa ferramenta X-Ray, né? Ou raio-x. Vou voltar para Object Mode. Então, como é que a gente vai trabalhar para tirar, não é, esses quadriculares e deixar ele mais arredondado? A gente vai utilizar um modificador. Vemos aqui nessa chavezinha, não é? E clicamos em adicionar modificador e pesquisa aqui o Subdivision Surface, tá? Esse Subdivision Surface e adiciona. O Subdivision Surface, ele adiciona, não é? Algumas linhas, não é? Que vão deixar o nosso modelo mais suave, né? Vai deixar o nosso modelo aqui mais suave e vai tirar aquele quadriculado, né? Então vou deixar aqui em 5. Já testei, sei que 5 aqui vai funcionar muito bem. E dependendo do que você tiver a trabalhar, vai ter que fazer os teus testes, tá? Não que necessariamente vai ser 5 para tudo, né? Vocês conseguem ver que ele acabou deformando demais o nosso pote e acabamos perdendo, podemos dizer, a nossa forma original. Então, é necessário a gente trabalhar as nossas linhas de apoio. Então, vamos em Edit Mode e um novo atalho agora, Ctrl R, tá? Que é a ferramenta aqui, o Lap Cut. O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar algumas linhas para reforçar
as nossas curvas. Eu vou dar Ctrl R, você vê que ele marca aqui, né? Clica com o botão esquerdo do mouse, confirma e arrasta ela, ó, mais ou menos aqui assim, para reforçar, não é? Aqui também vou dar um Ctrl R, vou adicionar uma aqui e vou baixar ela, Ctrl R, vou adicionar mais outra aqui e vou adicionar aqui. Aqui, Ctrl R também, vou adicionar aqui, Ctrl R aqui, aqui, e vou dar um Ctrl R aqui em cima também, ó. Opa, aqui não quero adicionar. Vou clicar com o botão direito para cancelar e vou tentar aqui por cima. E aqui, ó, e vou adicionar aqui, ó. Boa. E vou adicionar também uma aqui, porque eu quero que ela fique assim. E aqui também vou adicionar. Vou adicionar com Ctrl R, tá? Ctrl R no teclado. Clica com o botão esquerdo e vou adicionar também uma aqui por cima. E aqui por baixo, Ctrl R, também vou adicionar. Ctrl R e vou adicionar, Ctrl R e vou adicionar. Tá? Então, se eu vou sair do Object Mode, eu vou habilitar aqui a minha opção de Wireframe e você consegue ver, ó, que o nosso pote já voltou, não é, na forma original e está bem mais definido, né? Mais definido. Que vai ter a necessidade de adicionar um XLR e a gente voltar, não é? A mexer aqui novamente. E vou subir. Vamos habilitar aqui para termos aquela inconformidade. Mas nós conseguimos notar que o nosso pote está todo, não é, flat, né? Não tem volume. Então, o pote normalmente ele tem uma grossura, se podemos assim dizer, né? Sei que esse termo existe. Vamos novamente em modificadores. Selecionamos o pote e adicionar um modificador e vamos adicionar o Solidify, tá? Está aqui ele. O que o Solidify faz? Ele, não é, dá volume ao nosso objeto. Ele estava assim e a gente pode, ó, deixar ele mais. Eu vou mudar aqui de menos. Vou deixar positivo para ele fazer o movimento para dentro, em vez de ser para fora. Ó. Deixar aí em 3 mesmo, ou 2. 2 tá bom. Né? Deixar aqui em 2. Não esqueça de gravar, Ctrl S, tá? Eu vou gravar aqui na área de trabalho, vou meter um nome de pote. E vou salvar, tá? Não esquece, Ctrl S, para não perder aí o progresso do teu trabalho. Então, vamos lá agora trabalhar na nossa tampa, né? Temos que fazer agora a nossa tampa e posteriormente vamos fazer o nosso rótulo, tá? Então, Shift A, em Mesh, vamos adicionar um cilindro, tá? Vamos deixar aqui em Vertex para 12, tá? 12, e vamos aumentar o raio, mais ou menos aqui. E aqui onde está N-Gon, vamos deixar em Nothing, para deixar ela aberto. E clica com o botão direito, botão esquerdo, desculpe, G, Z, e vamos subir ela. Vamos adicionar aqui o X-Ray
que é o Alt Z, acredito eu, Alt Z, sim, é o Alt Z. E vamos em escala Z, vamos reduzir a nossa escala, né? Vou desativar aqui, GZ, eu vou deixar ele mais ou menos assim, né? E S, Shift Z só para reduzir em X e Y, não reduzir na altura. Vou deixar ele mais ou menos aqui, porque eu sei que quando adicionar o modificador da subdivisão, ele vai encolher, tá? GZ, vou baixar ele um pouco mais. E vamos em Edit Mode, aqui no modo do Edge, tá? Clica fora, com Alt pressionado e clica na linha para selecionar o nosso loop. E clica F, ele vai fechar. Tá? Então, vamos voltar, né? Nós temos a nossa tampa aqui. E vamos em modificador e adicionamos um Subdivision Surface. Ele vai ficar assim, tá? Voltamos em Edit Mode. Voltamos em Face. Selecionamos a face de cima. E vamos selecionar o Insert com a letra I. Clicamos em I e, ó, deixa ele mais ou menos aqui assim, para deixar isso aqui na bem dura. Clica em I novamente e mais ou menos aqui. Tá? E vamos também deixar aqui, ó, em 5 e 5. Vamos voltar aqui. Você consegue ver que ele já está bem bonitinho aqui, né? Então, Ctrl R e vamos fazer aqui para baixo. E Ctrl R. Vamos fazer aqui, ó, para cima. Deixa ele bem duro assim. Saímos de Edit Mode, Ctrl S, vai salvando. Vamos ativar o X-Ray para vermos aqui o nosso tamanho. S, Shift Z e vai reduzindo, tá? Até ficar aí do tamanho do nosso pote, né? G, Z, baixar ele, tá? E baixar ele. G, Z, cuidado para não ir para dentro do nosso pote, tá? Então vamos movimentar aqui, né? Ctrl 1 para nossa visão. Com Shift eu scroll do mouse, né? G, Z. Vamos deixar ele aqui bem próximo. Ativo o X-Ray. Nossa tampa ainda está muito comprida. S, Z, GZ. Mais ou menos aqui, né? Acho que nesse ponto não vai líquido. Boa. Está mais ou menos aí. A nossa tampa já bem feita, né? Construída aqui. Encaixadinha. Ctrl S, né? Para salvar. Não esqueça. Tá? E agora vamos trabalhar no nosso rótulo, né? Vamos adicionar aqui o nosso rótulo. Então, Shift A novamente, vamos em Mesh e vamos em Cilindro. Ele já veio com as mesmas configurações da nossa tampa, isso já é bom, já enquadra muito bem. Vamos confirmar, G, Z e, ó, sobe ele, X, S, Z. E vamos deixar ele um pouquinho mais pequeno, né? G, Z e, ó, mais ou menos aqui. Vamos adicionar nosso modificador, tá? Subdivision Surface. E vamos deixar em 5. Deixa ele bem lisinho. E S, Shift Z. Vamos deixar o nosso rótulo, né? Mais
próxima, tá? Então, modelamos aqui o nosso pote bem rápido, simples. Tá? Qualquer dúvida que tiver, deixa lá nos comentários. Eu vou estar lá aqui para responder e ajudar, tá? Mas eu acabei esquecendo um pormenor. Eu vou clicar aqui na minha tampa e vou clicar aqui a barra do teclado numérico, tá? Ele vai isolar e a nossa tampa também não tem, não é? Não tem volume, não é? Então temos que adicionar o nosso modificador Solidify, tá? E vamos deixar aqui um 2 também, não sei se é tão grosso, não é? E vou clicar a barra novamente e ele volta. Tá? Então aí nós temos agora sim, Ctrl S, o nosso pote modelado. Na próxima aula a gente vai trabalhar, não é? Vai trabalhar o nosso rótulo, vamos trabalhar a textura, vamos fazer um rótulo mais bonitinho. Fora esse, né? Vamos fazer um rótulo mais bonitinho. Vamos fazer a nossa textura. Eu estava aqui a pensar talvez não servido, já que o nosso pote tá, deixa eu render para vocês, ele tá vazio, não é? Tá vazio. Então talvez fazer um plástico poderia ser melhor. Talvez poderíamos fazer uma manteiga, pode ser também, não é? Ou café em pó também não tem problema. Então vamos trabalhar isso na próxima aula. Já não perca, se inscreva, não é? Ativa o sininho, deixa o like se gostou e vamos embora!